Olá pessoal, você acompanha o nosso canal no YouTube, Eletrônica e Telecomunicações em Casa. Eu tinha feito aquele detector, o monitor de tempestade. Uns chamam de Lightning Strike ou Lightning Detector, que é detector de relâmpago ou detector de pulsos, Seria tipo isso. E eu fui num site chamado TechLib, acho que é assim mesmo que fala, e peguei esse esquema, dentre os vários que tem lá, eu peguei justamente esse esquema, que é um projeto do leitor, do leitor do projeto original. E eu achei interessante e gostei desse daqui. Eu tinha montado ele, tinha ficado numa placa bem grande, tinha feito em forma de protótipo, fiz os testes, tem os vídeos aí no canal e eu não gostei porque a placa ficou muito grande, aí eu resolvi fazer ele menor para colocar dentro de uma caixa. Junto com esse circuito, lá no próprio projeto original, tem um VU, mas eu não gostei. Então eu fiz o esqueminha básico do VU usado aí para áudio. Esse esquema aqui, ele até deu uma... acho que chegou a molhar porque borrou aqui, ó. Então eu fiz esse VU. Depois eu vou contar como que eu fiz para instalar o VU no circuito, Então, pessoal, esse circuito é simples. Aqui, pessoal, até me mandaram duas perguntas aí no YouTube. E, por coincidência, eu estava até montando o outro. Tá aqui. E eu estava até montando o outro e me mandaram as perguntas, Como que faz para enrolar a bobina de 5 mili? Enfim, tem várias formas, Tem aquele indutor de 2,4 mili, que vem em lâmpada fluorescente, nessas lâmpadas econômicas. Você pode pegar ela queimada, tem ele de vários modelos. Tem ele tipo transformador e tem ele um pouco menor, E o circuito aqui, eu vou mostrar primeiro aqui os estágios, depois eu falo sobre esse indutor em específico. Então, pessoal, esse circuito, pelo menos esse projeto que eu peguei, ele tem 4 estágios, que é o estágio de sintonia, é um estágio sintonizado. Você tem um pré-amplificador, que detecta o pulso, que recebe o pulso, faz uma espécie de realimentação, e um estarzinho que vai acionar o LED e um oscilador monoestável para o bip, embora que eu achei bem baixo o bip. Eu estou usando ali um Beezer e achei bem baixo o bip, depois eu vou mostrar para vocês. Então são esses 4 estágios: o estágio detector, o estágio sintonizado, o estágio de amplificação com o detector, o estágiozinho do LED, que indica por meio do LED, a contagem do pulso pelo LED, e um estágio oscilador. Quando recebe o pulso, ele oscila e aciona o Beezer. E o estágio, tem um estágio de indicador gráfico, com VU. Eu tinha ligado o VU entre a saída de pulso aqui e o nosso negativo, só que não estava funcionando, não estava dando certo, nem mexer não mexia o VU. O que eu fiz? Coloquei uma saída do VU negativo, eu coloquei aqui direto na entrada de pulso. O negativo do VU eu coloquei direto na entrada do pulso, e da saída do pulso aqui eu coloquei nesse mesmo capacitor, jogando aqui no VU, ou seja, as duas entradas do VU, tanto a negativa quanto a outra entrada, estão aqui, nesse ponto. A diferença é porque o negativo está ligado direto e a outra extremidade do VU está, a entrada do VU está ligada num capacitor que vai passar pelo circuito aqui. Então faz essa separação. Aqui eu coloquei um potenciômetro de 10K, um trimpote, aliás, de 10K, e
Aonde tem esse resistor de 82K, eu coloquei um potenciômetro de 100R, de 100K, aliás, desculpe, de 100K. Esse potenciômetro, ele faz o controle de sintonia, né? Então, o controle de sintonia, um controle de sensibilidade. Desculpe, pessoal, estou tentando concentrar aqui, a panela está tirando um pouco da minha concentração, está cozinhando alguma coisa ali, então pessoal, aqui tem um potenciômetro de 100K. Esse potenciômetro ele controla a sensibilidade. Então o circuito é muito simples. E aqui tinha uma chavinha de teste, né, que você tira aqui o resistor e joga corrente direto na base do transistor. Ele vai simular o circuito ele vai simular o relâmpago, ele vai fazer uma pequena oscilada. Cada vez que você injetar a corrente, né, com o push button, a chavinha push, ele praticamente ia dar um pulso aqui, ó, jogar a corrente aqui direto e ia acionar o circuito. Simples assim, não tem muito segredo. Aqui você pode usar qualquer software para telefone ou para computador e calcular. Por exemplo, o meu deu 108, eu tinha feito para 300 kHz o estar sintonizado aqui. Depois eu troquei o capacitor para 120 PF. Estou usando 6,3 mH, 6 mH e 300 microhenry. Está dando 180 e poucos kHz. Isso não é crítico. Aqui você pode colocar até 500 kHz, 200, 300. Desde que o indutor aqui ele tenha acima de 3, 4, 5 mili, acima de 5 mH, e com o capacitor que você calcular, você vai ter a frequência aí que você desejar, né? Isso não é crítico, porque o relâmpago ele gera um pulso numa faixa ampla, numa faixa larga, então não tem segredo. Esse resistor 270K aqui, nessa configuração do transistor, era para auto-oscilar nessa frequência. Então esse resistor aqui ele não deixa o circuito auto-oscilar, ou seja, só quando a antena detectar um pulso, né, ele vai conduzir e vai ser amplificado e vai levar aqui a saída para o contador de pulso, né, para a saída de pulso, aliás, para o indicador. Então lembrando, aqui eu tenho a saída normal, né, que vai para o VU, e o indicador do LED que aciona o mesmo LED, e ele também, o circuito LED também aciona o oscilador. Quando ele detecta o pulso, ele aciona o oscilador, ocorrendo o bip de forma simultânea. Então, vamos para a prática aqui. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre a fonte, que eu vou montar uma fonte secundária, né, eu preciso de uma fonte secundária para fazer os testes de bancada. Então, outro dia separei aqui os componentes, alguns componentes, e vou fazer um vídeo específico sobre isso. Então, pessoal, tá aqui o circuito aberto. Eu tinha desenhado a placa, mas eu fiquei desanimado de furar. Sem furar essa placa, eu fui dormir lá para quase meia-noite, soldando os componentes. Então, aqui tem um indutorzinho de 6 mili, 300 micro, o capacitor e o resistor 270K. Aqui está o estarzinho esse pedaço aqui, ó, está o estágio do bizer, o oscilador. Aqui o circuito do VU, detector, o amplificador e esse monte de fio que você está vendo aí, que é as saídas, né? Aqui o fio que leva para o LED, a chave liga desliga, está ligado aqui na bateria, e o circuito tá aí, ó. Tá feinho, ficou bem feio porque eu não furei a placa, eu soldei no estilo Manhattan aí para ganhar tempo. Mesmo assim ainda fui deitar esse horário, mas está 100% funcional. Antena, vou virar aqui, ó, para simular o relâmpago. Deixa eu ligar aqui, ó. Quando você liga, dá um leve bip. Para simular o relâmpago, eu vou usar aqui o Magic Click.
Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu liguei. Ah, tá. A sensibilidade tava no mínimo. Eu ia detectar, né? Desculpa, pessoal. Então, eu tinha baixado a sensibilidade. Olha lá. O bip é bem baixo. Deixa eu colocar aqui do lado. Então aqui tem um controle de sensibilidade. Vou baixar o máximo aqui, ó. Fazer o que eu tinha feito antes. Pronto, baixei o máximo, então ele não vai detectar. Isso. Ele detecta, mas custa detectar. Esse Magic Click de isqueiro antigo, ele não é nada mais, nada menos que um circuitozinho piezoelétrico, que ao sofrer um choque mecânico, que é essa batida aqui com a pressão feita pela armola, ele gera uma certa eletricidade. O circuito é sensível à eletricidade estática, ele fica carregado como se fosse um capacitor, né? Tanto é que depois tem que descarregar, senão dá choque. Aí, quer ver? Eu vou aumentar aqui a sensibilidade, vou voltar para a sensibilidade normal, colocar o máximo de novo e tá aí o circuito funcionando perfeitamente. Agora é só esperar relampear para fazer o teste. Então aqui, ó, vou encostar na chapa, ele descarrega e dá um pulso, né? Que ele fica carregado como se fosse um capacitor. Carregou, encostar algumas vezes, descarregou. Outra forma de testar, de simular o relâmpago, vou ter que pôr a mão aqui atrás para a bateria não cair, é no acendedor do fogão. Coloquei ele aqui em cima aqui, ó. A esposa está fazendo um almoço. Então, outra forma de testar aqui é te apertando aqui, ó. Tá apertando o fogão. Ele é bem sensível. Se eu deixar apertado, ele fica detectando os pulsos. Então, é basicamente isso daí. Então, não tem segredo, pessoal. É um circuito muito simples. Funciona perfeitamente, né? Funciona muito bem. Opa, a bateria soltou. Falei que ela ia soltar e soltou mesmo. Então, eu vou fechar ele e já volto. Então, pessoal, eu fechei ele. Deixa eu só voltar aqui para mostrar para vocês. Então, eu fechei ele aqui. Aí tá o bizer, chavinha. Agora falta comprar o papel contact para fazer o acabamento. Tá ligado? E é muito sensível. O tempo tá nublado, né? Deixa eu mostrar aqui. Eu vim aqui para mostrar e acabei voltando para trás. Então tá nublado, mas ainda não tá chovendo. Então, ó lá, tá nublado. Mas quando relampear, geralmente... Deixa eu tentar dar um foco aqui que tá...